História da Igreja. Aula 20. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Creio que as mais preciosas promessas divinas foram direcionadas à Igreja. Deus reservou coisas que olho até hoje não viu e coração não sentiu para a sua noiva, a Igreja. Creio que a única exigência que Deus fez à Igreja é que essa obedeça à sua palavra, para que possa usufruir das bênçãos dos céus. Comentário. Sétimo período. A Igreja pós-moderna. Esse período apresenta o resumo e finalidade de muitos movimentos iniciados nos períodos anteriores da história da Igreja, como, por exemplo, como se encontra o catolicismo, como se encontra o protestantismo, a herança da modernidade e etc. No desenvolver da história da Igreja pós-moderna, percebemos que o Brasil possui um destaque importante devido aos inúmeros movimentos oriundos do protestantismo que na pós-modernidade aparecem com mudanças de comportamento e estilos, tais como se apresenta hoje na forma de culto pentecostal e neopentecostal, movimentos esses que se espalharam por vários países. Temos também um destaque importante para alguns fatos políticos e criminosos, como no caso de algumas guerras no Oriente e o terrorismo que ameaça a paz mundial. Vale lembrar que tais fatos atingem de imediato a Igreja, que sempre é cobrada a assumir uma postura diante dos fatos. Enfim, o sétimo período inicia-se após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e evidentemente não tem ainda um fim, pois resta escrevermos seus últimos capítulos. O sétimo período num relance. Início. Ano 1945. Local. Alemanha. Evento. Fim da Segunda Guerra Mundial. Principais acontecimentos da história pós-moderna. 1945. Mocidade para Cristo, com Billy Graham. 1948. Fundação do Estado de Israel. 1950. Fundado a Associação Evangelística Billy Graham. 1955.
é fundada a Missão Portas Abertas. Entre 1947 e 1956, são descobertos os manuscritos do Mar Morto, Cavernas de Qumran. 1956, Crise de Suez. 1962, o Concílio Ecumênico, Vaticano II. 1962, fundada a Igreja Pentecostal Deus é Amor, em São Paulo. 1963, Billy Graham e o Papa João XXIII. 1964, criada a OLP. 1965, a Santa Inquisição é reformulada para Congregação para a Doutrina da Fé, por Paulo VI. 1965, católicos e ortodoxos se reaproximam. 1967, criada a Comissão Mista Internacional Católica Luterana. 1967, surge a Renovação Carismática Católica nos Estados Unidos. 1967, Guerra dos 6 Dias. 1970, o Setembro Negro, Jordânia. 1973, Guerra do Yom Kippur. 1974, Conferência Mundial em Lausanne. 1974, Cruzada Evangelística de Billy Graham no Brasil. 1977, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, no Rio de Janeiro. O sétimo período, num relance. Principais acontecimentos da história pós-moderna. 1980, João Paulo II, o primeiro Papa a visitar o Brasil. 1982, Israel ataca o Líbano, objetivando eliminar bases de ataques terroristas da OLP. 1987, Primeira Intifada. 1990, Guerra do Golfo. 1999, João Paulo II pede perdão pela morte de John Hus. Acordo entre católicos e luteranos. 2000, Segunda Intifada. 2000, João Paulo II inicia tentativas de ecumenismo. 2001, ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. 2001, Billy Graham recebe a honra de comandante fidalgo da Ordem do Império Britânico. 2002, encontrado o possível sarcófago do apóstolo Paulo. 2002, surge International Plenitude Ministries.
2005 – Início do papado de Bento XVI. 2005 – Surge oficialmente o IPS. 2006 – Conflito Israel-Libanês. 2007 – O catolicismo considera-se a única Igreja de Cristo. 2008 – Israel revida os lançamentos de mísseis oriundos de Gaza com uma forte ofensiva militar. 2008-2009 – O ateísmo militante patrocina diversas publicidades em vários países europeus. 2010 – A Igreja continua escrevendo sua história, aguardando os cumprimentos bíblicos. Término. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Local. Em todas as partes do mundo. Evento. Arrebatamento. Localização. Os principais lugares e cidades nos quais se passam as narrativas do sétimo período até 2010 estão a seguir relacionados. Estados Unidos. Esse país é uma república federal presidencialista, composta por 50 estados e um distrito federal, localizado na maior parte na região central da América do Norte, fazendo fronteiras com o Canadá e México, limitando-se com o Oceano Pacífico, Ártico, Golfo do México e Oceano Atlântico. Possui destaque especial para a história do sétimo período, pois possui destaque importante na evangelização mundial, especialmente na luta pela democracia, fato vital para que a Igreja possa livremente anunciar o Evangelho de Cristo, e também por ter sido o local onde nasceu a renovação carismática católica, a qual aproximou o catolicismo da Igreja primitiva, ainda que tenha permanecido com traços mariolátricos. Brasil. É um país formado pela união de 26 estados situados na América do Sul e um Distrito Federal. A República Federativa do Brasil tem a quinta maior área do mundo, fazendo fronteira a norte com a Venezuela, Guiana e Suriname, ao sul com o Uruguai, a sudoeste com a Argentina e o Paraguai, a oeste com a Bolívia e o Peru, a noroeste com a Colômbia. O Brasil é margeado pelo Oceano Atlântico e também é o único país de fala portuguesa da América. No aspecto religioso, é o maior do mundo em número de cristãos católicos. No aspecto pós-moderno, o Brasil é importante, sobretudo, no aspecto missionário,
e surgimento dos inúmeros movimentos neopentecostais que se proliferam pelo mundo.